Tem uma coisa que trava muita gente. E talvez esteja te travando também. Não é falta de opção. Não é falta de capacidade. É o medo de se arrepender depois. Porque quando a decisão é importante, vem aquela pergunta: e se eu escolher errado? E aí, claro, você tenta evitar isso. Pensa mais, analisa mais, tenta prever o futuro. Só que quanto mais você tenta garantir que não vai se arrepender, menos você decide. E talvez você já tenha vivido isso. Você está diante de duas opções: continuar onde está ou mudar. Ficar no trabalho atual ou aceitar uma nova oportunidade. Continuar num caminho seguro ou tentar algo que faz mais sentido para você. E aí você começa a fazer o que todo mundo faz. Lista de prós e contras, pesquisa, conversa com pessoas, tenta imaginar o futuro. E mesmo assim, não chega em uma resposta. Porque, no fundo, o que você quer não é decidir. Você quer ter certeza. E aqui está um ponto crítico. Decisão importante não vem com certeza, vem com escolha que você faz. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de tentar prever o futuro perfeito e começa a olhar para aquilo que realmente importa. Vou te dar um exemplo simples. Imagina alguém que está pensando em mudar de emprego. Ele pensa: e se eu sair e me arrepender? E se o novo lugar não for bom? Se eu perder estabilidade? Só que, ao mesmo tempo, ele também pensa: e se eu ficar e continuar insatisfeito? E se daqui um ano eu estiver no mesmo lugar? E se eu estiver deixando passar algo melhor? Percebe o que está acontecendo? Ele não está tentando evitar o erro. Ele está tentando evitar qualquer tipo de desconforto. Isso não existe em decisão. Toda decisão tem um custo. Toda decisão envolve abrir mão de algo. Então, o jogo não é escolher sem risco. O jogo é escolher qual risco você está disposto a assumir. Isso muda completamente a forma de decidir. Porque, ao invés de ficar travado tentando acertar, você começa a assumir responsabilidade pela escolha. Vamos lá, outro exemplo. Uma pessoa quer começar algo novo. Um projeto, um negócio, uma mudança de área. Mas ela pensa: e se não der certo? E aí ela fica parada. Só que ela não percebe que já está correndo um risco. O risco de não tentar. O risco de continuar igual. O risco de olhar para trás depois e pensar: eu deveria ter feito. E esse arrependimento, muitas vezes, pesa mais do que o erro. Porque o erro, você aprende. Agora, quando você fica com aquele e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, isso fica na tua cabeça. Isso te acompanha nos teus próximos passos. Então, quando você pensa em decisão difícil, talvez a pergunta não seja: como eu faço para não me arrepender? Talvez a pergunta correta seja: com qual arrependimento eu consigo lidar melhor? O de tentar ou o de não tentar? Porque essa resposta costuma ser muito mais honesta e mais prática também. Agora, tem um ponto muito importante aqui. Muita gente acha que existe uma decisão perfeita, que existe um caminho certo e um caminho errado. Mas, na grande maioria das vezes, não é assim que acontece. Existem caminhos diferentes. E o que define se foi uma boa decisão ou não, não é só a escolha que você faz. É o que você faz depois dela. Duas pessoas podem tomar a mesma decisão. Uma cresce, a outra se arrepende. Por quê? Porque uma se compromete, a outra fica duvidando, fica olhando para trás, fica pensando nas diversas possibilidades, no si. Então, talvez a decisão em si não seja o principal. O principal é o quanto você está disposto a sustentar a decisão que você tomou. Porque não existe decisão sem dúvida. Não existe decisão sem medo. Isso sempre vai estar ali. Mas tem uma diferença grande entre sentir dúvida e viver paralisado por ela. E é isso que faz você travar.
Agora, deixa eu te falar uma coisa bem direta aqui. Você nunca vai ter todas as informações. Nunca. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter um risco. Sempre vai ter uma parte que você não controla. Então, esperar o momento perfeito é só uma forma de adiar. E quanto mais você adia, mais essa decisão começa a ocupar espaço na tua cabeça, na tua energia e disposição, na tua vida como um todo. E você continua andando, mas com aquilo ali te puxando. Então, se você está diante de uma decisão difícil, talvez você não precise pensar mais. Talvez você precise definir uma coisa simples. O que é mais importante para mim agora? É segurança? É crescimento? É tranquilidade? É desafio? Eu não sei. Isso você precisa pensar. Porque toda decisão vai te dar uma coisa e tirar outra. E quando você escolhe com base no que é mais importante para você naquele momento, a chance de arrependimento diminui muito. Não porque deu tudo certo, mas porque fez sentido ir por aquele caminho. E no fim das contas, é isso que sustenta uma decisão: sentido. Então, se você está travado agora, talvez você não esteja com medo de errar. Talvez você esteja com medo de assumir a escolha. E isso é bem diferente. Porque escolher é se posicionar, é sair daquele meio do caminho, de cima do muro, é parar de considerar todas as possibilidades e seguir uma. Isso dá medo mesmo. Mas também é isso que faz você avançar, é isso que faz a vida andar. Se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, joinha e me conta aqui nos comentários qual decisão você está tentando acertar, ao invés de simplesmente escolher. Porque talvez esse seja exatamente o ponto que está te travando.